Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Café com Direito, aqui diretamente da sua TV Master, um programa que busca sempre o conhecimento jurídico de forma mais acessível para você, telespectador. E hoje nós trouxemos um tema muito mais interessante. Nós trouxemos um tema para falarmos sobre segurança do trabalho. Será que você, trabalhador, está num ambiente seguro? E você, empresário, você está proporcionando um ambiente seguro para o seu funcionário? Pois é, nós aqui do Café com Direito que viemos gravar esse programa especial aqui no restaurante Família Mussini, que não é só para as refeições, almoço e jantar, serve também para você tomar um cafezinho aqui no final de tarde e bater um papo. E é isso que nós vamos fazer aqui com a advogada Lilian Sena, especialista em Direito do Trabalho e também ela é conselheira estadual da Seccional Paraíba, da OAB. Lília, e aí como anda essa questão da preocupação dos empresários com a segurança do trabalho? Oi, Sheila. Primeiramente, queria agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez nesse programa maravilhoso, informativo, educacional, que é o Café com Direito. Respondendo à sua pergunta, é um tema bastante polêmico e bem debatido atualmente e de extrema importância, que nós tratamos de segurança do trabalho, onde é previsto legalmente que todo empregador tem que proporcionar ao seu empregado, a todo trabalhador, um ambiente sadio e seguro. Isso é previsto em legislação e é obrigação da empresa, é obrigação do patrão, do empregador proporcionar esse ambiente. E, havendo acidente do trabalho, já é considerada a responsabilidade objetiva do empregador em ser responsabilizado por esse acidente de trabalho. Há uma fiscalização mais coercitiva, mais presente do Ministério do Trabalho nas indústrias, ou é uma preocupação que os próprios funcionários eles têm que ter e buscar essa cobrança? Há uma fiscalização, agora essa fiscalização não era de grande monta, agora com esse grande debate que está havendo, a fiscalização e a responsabilidade também do Ministério do Trabalho foi aumentada. Agora, em outubro último passado, tivemos um encontro sobre acidente do trabalho, um estudo de juristas, juízes do trabalho sobre acidente do trabalho ocorrido, salvo engano, em Brasília. Foi em São Paulo. E nesse estudo ficou convencionado que todo acidente de trabalho ocorrido agora cabe ao Ministério Público oficiar a Advocacia Geral da União. Oficiar e também chamá-la ao processo, responsabilizando-a também para que, ou seja, em caso de havendo acidente de trabalho, também é uma omissão do poder público, é uma omissão do Estado, que ele tem dever, por meio do Ministério Público do Trabalho, em fiscalizar se as empresas estão cumprindo as normas de saúde e segurança do trabalho, cabendo depois uma ação regressiva do Estado, da União, contra o empregador que for responsabilizado por esse acidente. Então, essa fiscalização é devida e é obrigatória. Agora, quando a gente fala acidente de trabalho, é amplo, é um tema amplo. Mas como conceituar, para o trabalhador saber o que é um acidente de trabalho? Olha, Sheila, acidente do trabalho, ele é qualquer acidente ocorrido em virtude do trabalho, em decorrência do labor, não obrigatoriamente ocorrido dentro do local de trabalho, dentro da empresa, dentro da loja, dentro do banco. Tanto é que pode-se considerar acidente de trabalho aquele ocorrido no trajeto de casa para a empresa ou em movimentação pelas ruas ou em qualquer lugar externo ao ambiente de trabalho, mas que você esteja a serviço da empresa, esteja executando o seu serviço, seu trabalho, como office boy, como motorista, como qualquer outro funcionário que a serviço da empresa sofra um acidente de trabalho no trajeto ou em decorrência do trabalho. Então, qualquer acidente ocorrido em decorrência do trabalho é considerado acidente de trabalho. E, em virtude disso, pode gerar os benefícios, além das responsabilidades civis, o benefício previdenciário, que é devido a todo acidentado. Mas quais são esses, vamos tentar ser um pouquinho bem didático agora nessa questão dos direitos do trabalhador que sofreu um acidente. Para ele provar que houve um acidente, há um processo administrativo ou do próprio INSS,
há uma responsabilidade civil ou sempre o trabalhador, para ter todos os direitos, ele vai ter que buscar o judiciário? Isso depende muito de cada empregador. Há aqueles empregadores, aquelas empresas que, em ocorrendo acidente do trabalho, em nada se movimentam, em nada tomam atitude em indenizar ou de verificar, fazer uma inspeção, uma investigação de acidente, até com os próprios membros da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que toda empresa obrigatoriamente tem que ter, com certa quantidade de funcionários. Então, aquele empregador que se omita quanto a isso, o funcionário ele pode procurar a justiça, deve, e tentar provar que ocorreu aquele acidente e buscar os seus direitos judicialmente. Vale salientar que todo acidente de trabalho é obrigatório a emissão de CAT. Né? Então, que vem a ser a CAT? É um documento... Comunicação de acidente do trabalho. É um documento que é enviado para o Ministério do Trabalho e a Previdência Social, onde a partir dali já vai gerar o benefício previdenciário ao acidentado. Né? Ele tem que fazer toda uma prova, claro, administrativa, de laudos médicos, documentos, etc., que comprovem que ocorreu o acidente. E a partir daí pode se gerar uma indenização. Em caso de comprovada, claro, uma incapacidade temporária ou permanente, já lhe é devido uma indenização. Isso é pacífico em nossos tribunais, no TST, em havendo incapacidade temporária ou permanente, vai gerar uma indenização ao trabalhador. Além, claro, do benefício previdenciário, que é o acidente de trabalho, que é o auxílio acidente, perdão. Vamos tentar numerar quais são os benefícios que um acidentado do trabalho, que teve algum acidente no trabalho, ele pode requerer. Vamos já pensar no judiciário. Quais são esses e qual o tempo que ele teria, qual o tempo que ele tem ainda para recorrer ao judiciário requerendo algum tipo de direito? Olha, intentando uma ação judicial, ele tem, em caso de acontecendo o acidente, após a comunicação, após a ciência dele, da incapacidade dele, ele pode pleitear uma indenização civil, né? Que é indenização por dano moral ou até dano material também. Em caso dele ficar incapacitado permanentemente para o trabalho, ele pode pedir uma pensão vitalícia, né? Mais uma indenização por dano moral. Em caso de ele não ficar incapacitado permanentemente, se é uma incapacidade temporária, mas que ele tenha que se afastar do trabalho e havendo, claro, essa incapacidade temporária, como ocorre muito em grandes empresas, grandes indústrias, perda de dedo, perda de membros, né? Gera, claro, uma indenização por dano moral. E também ele requer ao INSS o auxílio acidente. Vamos agora falar sobre a questão objetiva, a culpa. Ela é sempre objetiva, subjetiva. Se pode questionar a culpa também do próprio funcionário? Sim, se pode sim. Apesar da responsabilidade do empregador ser objetiva, ou seja, ele é responsabilizado independentemente do grau de culpa, tendo em vista a atividade de risco, né? A lei prevê isso. Em caso de atividade de risco, o empregador é responsável independentemente de culpa, do grau de culpa. Contanto, como toda responsabilidade civil, em havendo sim a culpa do empregado, esta pode ser analisada, comprovada e o empregador ficar isento, que é o caso de culpa exclusiva da vítima. E também em caso de culpa concorrente. Em caso de culpa concorrente, que é aquele caso onde o empregado ele contribuiu para que ocorresse o acidente. Ou seja, o empregador forneceu todos os equipamentos de proteção necessários, fiscalizou, todos os maquinários da empresa estavam com manutenção em dia, o empregado possuiu treinamento adequado para operar determinada máquina e mesmo assim o empregado descumpriu alguma ordem, descumpriu as medidas de segurança, foi negligente, ocasionando o acidente do trabalho. Então, pode ser configurada a culpa concorrente ou a culpa exclusiva dele, a depender de cada caso concreto. Isso aí é mais uma questão subjetiva que vai depender das provas, né, de cada processo, do caso concreto em si, para o juiz ir analisando, ver se atribui a culpa concorrente, que aí vai ser atribuída a culpa para cada um, empregado e empregador, e baixado, claro, o nível de indenização, ou a culpa exclusiva da vítima, onde vai ser atribuída a culpa total ao empregado e o empregador fica isento da responsabilidade.
Olha, essa e outras dúvidas, e aí a gente deixa para o próximo bloco algumas questões mais concretas, né, doutora Lília? Porque para o nosso telespectador, quando a gente fala sobre direito, quanto mais a gente leva isso para a prática, para o dia a dia dele, mais facilita, fica mais fácil dele compreender o direito. Porque hoje no ramo da gente, na área do direito, essa é a grande dificuldade. O conhecimento do direito, pelos termos técnicos, ele se distancia de quem de fato deve conhecer o direito, que é o tutelado da justiça. Então a gente deixa para o nosso próximo bloco esses detalhes, né, que a gente mais prático, e a gente diz a você o seguinte: Café com Direito, um programa de informação jurídica para você, e sempre buscando um ambiente muito mais agradável para a gente falar de temas que muitas vezes são temas polêmicos, outras vezes são temas mais complexos, mas num ambiente desse aqui, como por exemplo do restaurante Família Mussini, você fica muito mais à vontade para poder compreender o nosso conteúdo e o nosso direito. Fique aqui no programa Café com Direito na TV Master, já a gente retorna com o nosso programa para você. Spa, home cinema, salão de jogos. Itens que juntos fazem você se sentir num clube. Foi pensando nisso que criamos o Master Club Residência. Opções de lazer que podem ser aproveitadas por toda a família. Master Club Residência, tudo ao seu alcance. Retornamos com o programa Café com Direito, aqui do restaurante Família Mussini, aqui na Avenida Nego. Um restaurante onde você pode apreciar uma comida italiana, uma pizza maravilhosa. E como eu disse antes, aproveitar desse ambiente gostoso, agradável e tomar um cafezinho com os amigos no final de tarde. Eu e os meus amigos, a gente já gosta de ter esse hábito, é o hábito do cafezinho, um bom papo agradável e discutir de todos os temas. E aqui na Família Mussini é esse ambiente que proporciona isso para você. Vamos voltar com casos polêmicos. Acidente do trabalho. João Pessoa, doutora Lília, virou, como a gente diz, é um campo aberto, né? A construção civil está aí, é um canteiro de obras. Nossa cidade é a evolução, é o crescimento, né, da nossa cidade, mas também é visível os trabalhadores muitas vezes sem capacete, são os equipamentos de segurança, os EPIs da vida, sem rede de proteção. E aí como fica essa situação desses funcionários da construção civil aqui em nossa cidade? Olha, Sheila, foi muito bom você falar isso, porque a construção civil realmente está sendo um problema nessa questão de acidente do trabalho, de segurança do trabalho. Muitos construtores não pensam na saúde dos seus empregadores, pensam só em auferir cada vez mais lucros e fazem economias bobas para depois pagarem umas indenizações mais altas. Então, o Ministério Público do Trabalho, eu quero até elogiar o Procurador-Geral, que está fiscalizando. Eu tenho acompanhado algumas fiscalizações de obras, em obras de João Pessoa. Alguns amigos meus, técnicos de segurança do trabalho, que prestam serviço em algumas obras, me falaram: olha, recebi uma notificação agora do MP, eu tenho que fazer isso, tenho que adequar, senão eles embargam e fecham a obra. Quer dizer que o risco é isso que acontece. Está em cima nisso aí, porque, como você falou, a construção civil, ela é muito precária quanto a oferecer a um empregado, ao trabalhador, um ambiente seguro e sadio de trabalho, o que é obrigação de todo empregador. Então é bastante comum ter acidente, inclusive com
com mortes, acidentes fatais de pedreiros, de funcionários, de operários que caem lá de cima sem um capacete, sem uma segurança, não tem um elevador, não tem uma rede de proteção, não tem sequer os EPIs necessários e básicos para uma segurança do trabalhador. A responsabilidade é quando você diz assim, há o caso específico de um trabalhador que a gente passa pela cidade de uma pessoa, passa na rua Nego, aqui na rua que a gente está, a gente pode olhar para o espaço aéreo que a gente vê uma construção. E daqui de baixo eu verifico, por exemplo, que eu estou vendo um funcionário, uma construção sem essa proteção. O cidadão comum, ele pode denunciar? A quem denunciar? Pode e deve denunciar ao Ministério Público do Trabalho. É o órgão fiscalizador de todas as leis em vigor trabalhistas, é o Ministério Público do Trabalho. Então, qualquer cidadão pode denunciar ao Ministério Público do Trabalho, ao MPT, pessoalmente, verbalmente, uma denúncia anônima, obrigada, e fazer essa denúncia, e a obrigação do Procurador do Trabalho vir fiscalizar e autuar a empresa com multa. Ela paga multa, tem um prazo de defesa, mas a obra é embargada e não funciona até se adequar às medidas de segurança, até se adequar ao que a lei determina. Tá vendo? Isso é interessante você ter atenção. Agora, mudando um pouquinho de foco, porque não é só na construção civil que a gente acompanha isso. Às vezes, os problemas, eles chegam a parecer sutis no ambiente de trabalho. A gente pode falar em ambientes tipo supermercados, ambiente tipo banco, que não deixa de ser um ambiente estressante. Como medir, como saber qual a responsabilidade na empresa, como por exemplo, e aí a gente parte já dando o exemplo de um caso concreto, de um funcionário bancário que já tem problemas de pressão alta, por exemplo, ele já entra na empresa com pressão alta, só que o ambiente de trabalho é hostil. Quando a gente fala hostil, é a relação entre o chefe ou o que está no cargo elevado e o subordinado, e o estresse na cobrança de metas, vendas, que o banco trabalha muito com isso, eu já fui de banco e sei, bater meta, vender produtos, isso é uma pressão muito grande para o funcionário. E um funcionário desse, e aí a gente já dando o exemplo, ele tem um AVC. Como fica a empresa na responsabilidade desse tipo de acidente? A empresa é responsabilizada, claro que após um processo administrativo ou judicial, mas após uma perícia, um laudo médico, uma constatação de havendo esse acidente do trabalho, o funcionário que entra mesmo com hipertensão e sofre um AVC em decorrência do seu ambiente hostil de trabalho, há superiores hierárquicos que não respeitam a moral e a dignidade da pessoa humana, principalmente a dignidade do trabalhador, e passa a agredir com palavras, a cobranças, com metas inatingíveis. Isso acontece muito em grandes empresas, em bancos, como você falou, e a pessoa mesmo já sofrendo de alguma doença passa a vir a sofrer um acidente vascular cerebral, e isso é considerado acidente de trabalho, sim. Claro que pode diminuir um pouco a questão da culpa do empregador, se falando em arbitramento de indenização por reparação de acidente de trabalho, se for provado e considerado que o empregado já sofria de uma hipertensão, ele já tinha o que a gente chama no meio jurídico de concausa. O que é a concausa? É quando você, de certa forma, tem uma causa externa que contribui para o agravamento da sua doença ou para a realização e o acontecimento daquele acidente de trabalho, que foi brilhantemente o caso que você ofereceu aí. A hipertensão, ela pode ser considerada uma concausa, ou seja, o empregado ele já tinha uma certa doença que, em sofrendo aquela pressão e aquele ambiente de trabalho sem segurança e sem saúde, veio a sofrer um acidente vascular cerebral, considerado um acidente de trabalho aí, e vai responsabilizar o empregador. Agora, sendo provada a concausa da hipertensão, a indenização pode vir a ser diminuída em virtude dessa circunstância. Eu quero falar, a gente vai puxar aqui para valores, mas antes disso, para a própria empresa ela se precaver, a gente sabe que tem o exame admissional. Exatamente. E que normalmente, eu me lembro já de algumas pessoas, alguns clientes questionarem isso, porque muitas vezes a empresa, aqui em João Pessoa, ela não paga o exame admissional, e sim ela coloca o funcionário. É legal? De quem é essa? Quem se beneficia?
com o exame admissional em uma empresa? Olha, Sheila, o exame, eu já ia completar com isso, o exame admissional, ele é obrigatório, tanto o exame admissional como demissional, e até preventivo para o próprio empregador, para ele demonstrar, num caso de uma concausa dessa, ele só poderia comprovar que o funcionário já possuía uma hipertensão e que contribuiu para o acidente de trabalho, em caso de ter feito o exame admissional e ter sido constatado essa hipertensão arterial, que pode ser caracterizado como uma concausa para o caso de vir sofrer um AVC esse funcionário. Mas é de responsabilidade e de custeio da empresa, do empregador. Não pode um empregado custear esse exame. O empregado não pode sofrer custo algum quanto a isso, porque isso é obrigação da empresa fazer esse exame e oferecer um ambiente de trabalho seguro e sadio. Um ambiente de trabalho sadio, ele é aquele onde você pode trabalhar tranquilamente, obter resultados e fornecer resultados à sua empresa, ao seu empregador, de forma sadia e segura, sem chegar em casa chorando porque não atingiu uma meta, sem escutar palavras de baixo calão e xingamentos, grosserias que muitos funcionários suportam com medo de serem demitidos e não terem as condições mínimas de sustento próprio e familiar. Então, é lei, é obrigatório, é direito de todo cidadão trabalhador trabalhar e possuir um ambiente de trabalho sadio, seguro. Sem você saber, ai meu Deus, eu vou trabalhar, tem gente que acorda chorando, meu Deus, eu vou para aquele lugar. Meu Deus, eu já sofri isso também, eu acho que a maioria da população, infelizmente, você acorda, quem não já teve um chefe terrível na vida, um patrão daqueles que você quer desaparecer. Mas isso é bom, isso é péssimo, não só para a empresa, como para o próprio empregado, principalmente para o empregado. E um empregado que trabalha feliz, ele produz mais. É quando você falou uma frase interessante, em relação à questão da economia, né? É o barato às vezes que sai caro, às vezes por uma preocupação de economizar alguns tostões, né, a empresa tem um prejuízo posterior, né? Por exemplo, às vezes, como você falou, coisa simples, a questão do próprio ambiente de trabalho, ser um ambiente saudável, né, urbano, até na questão do próprio equipamento para trabalhar, evitar algumas doenças do próprio trabalho, a cadeira, né, ergonômica, o próprio empresário se preocupar com esses, que não sejam pequenos detalhes, porque o prejuízo pode ser maior e aí a gente passa até questionar, para você que está nessa área, apesar de você trabalhar, estar mais dedicado também à empresa, né, que é teu foco, mas como anda sendo os valores dessas indenizações, até para a gente alertar para o empresariado que o custo-benefício de você investir um pouco mais na qualidade do ambiente de trabalho, há uma recompensa num futuro não muito longo. Olha, Sheila, aproveitando o que você falou da questão da prevenção, isso é a base de tudo, é o mais importante, é prevenir. É a maior campanha hoje realizada pelo Tribunal Superior do Trabalho, prevenção e gestão de riscos é investimento, enquanto reparação de danos é prejuízo. Ou seja, querem que os empregadores, as empresas, os grandes empresários ou pequenos empresários, mas aqueles que oferecem alguma ou exploram alguma mão de obra, eles se conscientizem que é muito mais barato para ele investir em prevenção, oferecendo um ambiente de trabalho sadio e seguro, do que depois ele pagar altas indenizações, que é a sua pergunta. A questão de valores, ela é um pouco variada. Depende de cada caso concreto e depende também de cada tribunal, de cada entendimento, de cada julgador, né? Tem aquele ditado que diz cabeça de juiz, ninguém sabe o que tem dentro, o que vem por aí. Mas não são pequenas, eu posso dizer que é melhor um péssimo acordo do que uma boa briga. Na empresa mesmo onde a gente advoga, é melhor a gente partir logo com um acordo, porque vamos fazer um acordo aqui, pagar uma indenização aqui mais baixa do que você depois vir a receber uma condenação de no mínimo 20 mil, 30 mil reais. É o mínimo porque tem que se valorizar, como você falou em questão de valores, tem que se valorizar a vida em primeiro lugar, tem que se valorizar o bem-estar, né? A moral do indivíduo, porque dano moral está muito em voga, assédio moral está muito em voga em relações de trabalho. Então, se valorizando principalmente o
princípio maior, que eu sempre utilizo e sempre digo isso, e é constitucional, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, não há dignidade no ambiente de trabalho, não há dignidade para a pessoa humana se você não tem condições de trabalhar, se você não tem um ambiente sadio, agradável, propício às mínimas condições de saúde e quiçá segurança, não é verdade? Então, esses valores, eles variam muito, mas não chega a ser menor do que R$20 mil em caso de qualquer incapacidade temporária, perda de uma pontinha de um dedo, uma unha, ou um assédio moral, ou seja lá o que for, varia muito de juiz para juiz, mas eu posso dizer, em caso de morte, é mais de 100 mil, é mais de 50 mil, varia muito de tribunal para tribunal. Outra questão que aí a gente já, infelizmente, o tempo está passando, mas é importante a gente frisar. Na questão tributária, que é a minha área, eu sei que há, na questão do INSS, um índice, né, que é o índice de acidente, que ele pode variar, né, ele vai variar muito em relação à quantidade de acidente que houve na empresa durante um ano. Só tem esse incentivo para os empresários, que a gente sabe que tem as suas dificuldades para investir, né? E aí falando um pouco, defendendo um pouco também o empresariado brasileiro, que tem uma carga tributária muito grande. Existe algum incentivo em relação a essa prevenção, em relação a promover essa segurança? Olha, como eu falei anteriormente, eu acho que o incentivo maior é como essa campanha do TST que eu falei há pouco prega, é melhor prevenir, é o maior investimento e o maior lucro e retorno que você vai ter, que o empregador vai ter, vai ser na prevenção, do que depois ele arcando com uma indenização altíssima, não menor do que, como eu falei, R$20 mil para um empregado que sofrer qualquer acidente mínimo de trabalho. Então, qualquer empresa tem que se conscientizar, você empregador tem que ter a consciência de que o melhor é prevenir, é ter uma boa equipe de segurança do trabalho, um médico do trabalho na empresa, fornecimento de equipamento de proteção em dia, troca, porque tem empresas que dizem eu forneço equipamento de proteção, mas passa 6 meses, 1 ano e não troca um protetor auditivo, não troca uma máscara, não fornece os devidos equipamentos de proteção necessários, que são o mínimo, é a base para começar a se ter uma segurança do trabalho melhor. Ter uma equipe da CIPA, toda empresa filiada ao sindicato, obrigatoriamente tem que ter isso também. Então a prevenção eu acho que é o maior incentivo, porque ele sabe que se depois, em caso de acontecer um acidente do trabalho, vai doer muito mais no bolso dele. Essa é a maior campanha hoje do TST, do juiz de trabalho, da rede social de trabalho no todo. E até dessa forma a gente diz que a empresa está contribuindo para o meio ambiente, porque um empregado, um trabalhador sadio, seguro, feliz com o seu trabalho, ele contribui também, a empresa contribui para o meio ambiente. Com certeza. Para a conservação do meio ambiente, para o bem-estar social. Gente, nós temos no Brasil, são dados recentes, mais de 700 mil acidentes de trabalho por ano. A Previdência gasta mais de 10 bilhões por ano pagando acidente de trabalho, pagando auxílio-doença. É muito alto para as condições. Claro, como você falou, as empresas pagam impostos altíssimos. O governo tem que haver uma participação maior, tem que haver em conjunto, um trabalho em conjunto, tanto do governo, do Ministério do Trabalho, com as empresas. Dando incentivos. Buscar dar incentivo mesmo ao empregado. E só quem ganha somos todos nós. Só quem ganha é o trabalhador e principalmente também a empresa. Porque, como eu falei, o trabalhador que trabalha feliz, ele vai te gerar lucro e metas muito, muito maiores do que aquele que trabalha insatisfeito. Agora mesmo eu estava fazendo uma audiência que não é nada a ver com direito de trabalho, que também é minha área, eu advogo família, então eu estava fazendo um divórcio e o meu cliente, ele é pedreiro. Então ele estava falando na Constituição Civil, olha, doutora, a senhora tem que tratar, eu digo sempre os engenheiros, as construtoras que eu trabalho, você tem que tratar bem o seu empregado. Eu sou mestre de obras, mas eu tenho que tratar bem o funcionário, porque aquele trabalhador que recebeu um xingamento do seu patrão, ele vai engrossar a massa, ele vai botar cimento mais onde não deve. Vem de base, pra tá você ver, eu aprendi isso também agora,
porque ele mesmo, o próprio mestre de obras, falou isso para mim. Se um pedreiro, um ajudante pedreiro recebe um destratamento, um tratamento desumano, um xingamento, ou você fala grosseiro com ele, ele fica com raiva, ele vai descontar ali, fazendo uma massa mais grossa, ou seja, vai doer no bolso do empresário, do construtor, e às vezes ele não sabe, porque ele não entende ali, muito construtor não entende, que é aquele que administra, não é engenheiro civil, não entende se a massa está boa ou se está ruim. Então, se não tiver um bom mestre de obra, se não tiver um funcionário satisfeito trabalhando para ele vai ter um prejuízo muito maior, sem saber até. Isso aí reflete em tudo, em todos os estabelecimentos que a gente frequenta, né? Em todos os serviços que a gente toma também, é dessa forma, né? A questão da urbanidade no tratamento entre funcionários e empregadores, entre subalternos, subordinados e de fato quem tem o poder do mando, é de extrema importância para uma boa relação, né, de trabalho e aí, consequentemente, uma boa satisfação. E é isso, é como a gente às vezes tem um ditado que é muito chato, é servidor público, né? Que muitas vezes você vai ser atendido numa repartição agente, no judiciário, ou você vai no INSS ou no outro órgão, e às vezes a funcionária está lá lixando a unha no telefone e você escuta a conversa da funcionária o tempo todo com a família, e ela não vem te atender. Então muita gente com atendimento não correspondente ao que a gente vai buscar. Então muitas vezes é isso, a falta de urbanidade entre quem toma o serviço e quem está prestando esse serviço. Então é isso aí, a atenção para você também como empregado e como empregador, essa questão da urbanidade de tratar o teu cliente, de tratar o teu cliente interno, que a gente chama de cliente interno, porque o direito, a legislação do direito do trabalho, o direito do trabalho ele está muito mais avançado do que muitas vezes outros direitos que nós temos aí, até o próprio direito civil. Então as consequências elas vêm de forma rápida. O judiciário aí o processo do trabalho, aqui pelo menos no nosso estado, ele é de vanguarda, audiências e sentenças com 15, 20 dias já saindo, né? Execuções que vai diretamente com basta em juros na sua conta bancária da empresa. Então assim, é muito rápido e as consequências de uma falta de atenção na questão da prevenção do acidente de trabalho, você sente imediatamente no teu bolso. Só completando o que você falou, só para dar mais brilho a tudo isso que você falou, Sheila, eu tive caso concreto agora mesmo, várias reclamações contra uma empresa que eu advogo, e muitos dos pedidos, hora extra, esses pedidos básicos, direitos, né, básicos de todo trabalhador, hora extra, salário isso, salário aquilo, tudo já havia sido pago. No final, cada empregado requeria também dano moral, por sofrer assédio moral em virtude de um gerente da empresa supostamente ter tratado mal os empregados. Então, uma vez eu conversando com os próprios empregados, eu falei, mas por que tanta reclamação? A empresa não te pagou a hora extra, a empresa não te pagou isso, que muitas vezes o empregador ele sofre com isso. E a empresa está tudo certo, não está tudo pago. Esse doutor, olha, eu recebi, mas só porque aquele gerente, fulano de tal, ele me tratou tão mal que eu não vou deixar barato. Eu vou pedir o dano moral, a minha indenização, porque ele me tratou mal, assédio moral. Então você vê, se não houvesse esse tratamento, né, desumano com esses trabalhadores, a empresa tinha economizado e muito com todas essas reclamações. Porque todos os demais direitos trabalhistas ela estava em dia. Mas teve um funcionário, um gerente, um superior que destratou a vários outros. Exato. Eles guardam rancor e com razão, eles ficam sentidos e vem e a Justiça do Trabalho está aí para condenar. É isso, doutora Lília, muito obrigada pela sua explanação. Eu acredito que o nosso telespectador, ele ficou mais alerta e também mais conhecedor do seu direito nessa questão do acidente do trabalho. Mas é isso que você tem que fazer, é ficar alerta, é buscar o conhecimento. Gente, infelizmente, no Brasil tem uma frase que diz assim: nenhum cidadão pode alegar em juízo que desconhece a lei. Só que, infelizmente, a Justiça ou o próprio Estado não se encarrega de divulgar essa lei que a gente não pode desconhecer. Então, essa é a nossa contribuição aqui do Café com Direito para você. E o Café com Direito dessa semana fica por aqui, mas antes eu quero agradecer aquelas pessoas que apoiam, que acreditam e que investem também na sua cultura jurídica. E aí eu agradeço a família Mussini, né, a Mariane Mota, que cuida do visual da apresentadora do programa,
também a Selma Fashion e a todos vocês telespectadores que estão aí assistindo ao programa Café com Direito. Até a próxima semana e não esqueça, direito é conhecimento e esse conhecimento nunca chega para você se você não vai buscar. Então permaneça sempre na sexta-feira, sábado, domingo e na terça-feira com o programa Café com Direito aqui na TV Master. Até a próxima semana.